Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que eu vou terminar de compilar esse vídeo, porque ele é longo, não é curto não. Eu vou te fazer nesse vídeo um convite para você viajar junto comigo pelos caminhos percorridos por Sua Excelência, o Fato. Antes de entrar no vídeo, propriamente dito, no assunto do vídeo, deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem, que não sabem quem eu sou, que não me acompanham no Facebook. Eu sou engenheiro civil formado, mas eu nunca exerci a profissão de engenheiro civil. Quando eu me formei, eu já era um executivo assim vamos colocar assim, de terceiro escalão, na 50ª maior empresa do mundo, na área em que ela atua. Eu, nesse período que eu comecei a trabalhar nessa empresa antes de terminar a faculdade, eu me apaixonei pela carreira comercial. Eu acreditava naquela época, e não estava errado, até porque para formar esse conceito eu conversei com várias outras pessoas, eu tinha, de acordo com o que eu me conhecia, eu tinha muito mais chances na carreira executiva do que como engenheiro. Então eu peguei meu diploma, botei na gaveta, está ali guardadinho, bonitinho, envelopinho, de plástico para não dar cupim, e me dediquei à carreira de executivo. Nessa empresa, eu fiz mais 2 faculdades de marketing. Por que 2 faculdades? Porque existem 2 conceitos fundamentais dentro do marketing e suas variações, claro. Mas fundamentalmente 2 conceitos de marketing. E eu fiz as 2, porque eu queria conhecer os 2 lados. E estabelecer mesmo a diferença entre uma e outra, para que eu pudesse seguir um dos conceitos. Fiz 2 MBA, tenho mais de 300 cursos pagos por essa empresa que eu trabalhei. E essa empresa ela tem uma característica que eu acho assim, que todas as empresas deveriam seguir. É de uma determinada função para cima, por exemplo, supervisão para cima, que já é um cargo de chefia, de equipe, ela não traz ninguém de fora. O que ela faz? Ela pega as pessoas abaixo dessa função, por exemplo, o vendedor, faz esse cara, dá cultura para esse camarada, para ele ter condição de chegar a ser um supervisor. Sendo supervisor, ele começa a ser, eu não vou dizer forçado, mas ele é incentivado agressivamente para subir na carreira, porque senão ele não fica. Então, o que a empresa faz para isso? O gerente, olha, acho que você está precisando do curso tal, eu vou inscrever você na Fundação Getúlio Vargas no curso tal. E você vai. Se você não for, você não fica. Nós vamos pagar tudo, inclusive as suas despesas de locomoção, e nós vamos cobrar. Nós vamos acompanhar você mês a mês. Aquilo era um terror, né? Porque, primeiro que o cara não ia colocar alguém numa situação dessa, se ele não acreditasse que aquela pessoa, que aquele profissional tinha condição de fazer esse curso e tinha condição de progredir. Então isso era muito bacana mesmo. E por causa disso, por causa dessa situação, foi que eu consegui chegar à carreira de executivo de terceiro escalão nessa empresa. Eu morei fora do país, no Brasil, 6 anos, depois saí da empresa por uma série de motivos. Mas nessa empresa, eu fiz um curso que foi o divisor de águas na minha vida. Trouxeram um argentino, um cara que tinha 1,50 m e pouco, pequenininho ele, mas o cara era um gigante, o cara era um gênio.
E o curso que ele deu para a gente chamava-se Introdução ao Diálogo e Pensamento. Introdução não, desculpa. Indução ao Diálogo e Pensamento. Qual era a base desse curso? Era fazer com que você aprendesse uma narrativa, um discurso, que fizesse com que o teu interlocutor, no caso, o comprador, era voltado especificamente para isso. Vendedor, comprador. Para que no final da tua narrativa, ele começasse a pensar como você, e pensando como você, ele iria adquirir o produto. É uma coisa infalível. Quando eu terminei esse curso, eu falei assim, caramba, isso não serve só para essa relação vendedor-comprador. Serve para tudo na vida. E eu fui me aprofundando nesse tema e me transformei na empresa, engraçado isso, eu me transformei na empresa, eu era sempre o executivo do contra. Quer dizer, eu fazia o papel de advogado do diabo e depois que eu vi que foi o meu melhor lado, foi esse. Porque numa reunião de executivos para definir determinadas situações, o camarada chegava, porque a gente precisa fazer isso, o outro, porque a gente precisa fazer aquilo. Eu ficava olhando, e aí eu levantava o dedinho e falava assim, mas permite, vamos lá, tudo bem, a tua proposta é excelente, mas e se acontecer isso? E aí o cara rebatia, e se acontecer isso? Até que a gente conseguia chegar num consenso sobre o que era melhor, qual atitude melhor a ser tomada numa determinada questão. Então é engraçado que depois de algum tempo, quando o cara falava, mas o que você acha? Eu não acho porra nenhuma por enquanto, quero ouvir o pessoal, quero ouvir todo mundo. E o pessoal ia me postou, e foi por causa disso que eu cresci muito nessa empresa. Dado esses detalhes, aliás, por falar em detalhes, por causa deste curso, eu aprendi a ser um cara extremamente detalhista. Inclusive no meu aprendizado. Eu tenho uma outra mania, que eu não sei se ela é positiva ou se ela é negativa. Eu não me interesso por uma cultura geral. É claro que ela faz parte, é claro que ela tem que fazer parte, mas ela não é assim, a minha primeira meta. Quando eu gosto de um assunto, eu vou fundo nele. Enquanto eu não me satisfizer, eu não consigo, eu não paro. Então, nisso eu ouço quem presta, quem não presta, quem fala a verdade, quem fala mentira, e depois eu vou estabelecendo as minhas próprias convicções. Esse vídeo, como eu falei, vai ser longo, porque eu vou convidar você a viajar pelo caminho dos detalhes, na casinha do diabo, dessa... Como é que eu vou dizer para você? Eu não classifico como entrevista, porque entrevista não é. É conversa, né? Eu tenho cá minhas dúvidas. Como eu não tenho assim, uma coisa educada, formal, bonita, para classificar essa nojeira, eu vou classificar como a suruba da Jovem Pan, porque foi isso que aconteceu. Eu assisti vários vídeos sobre esse assunto. Alguns espetaculares, outros, sabe, desprezível. E dentre todos esses vídeos eu separei alguns que me chamaram realmente a atenção. Eu vou citar os nomes. Daniel Lopes, Nando Moura, Políbio Braga. Aí eu botei um roteirinho, eu estou com 7 telas abertas aqui em dois monitores. Porque isso de vez em quando esquece de olhar para a câmera. Vai ficar igual o Bebiano olhando o roteirinho, que o Augusto e o Felipe devem ter montado para ele. Depois eu vou explicar o porquê. Assisti vários vídeos. Assisti um vídeo excelente de um rapaz chamado Fernando Melo, do canal do YouTube Comunicação e Política, muito bom.
Mas em todos eles, eu tenho a mania, é outra mania minha, não deve ser mania de velho, não, não é porque eu tinha mais, eu sempre tive essa mania mais novo. Eu sempre não me contento com aquilo que não me satisfaz. Então, se alguma coisa deixa uma interrogação, o papelzinho do advogado do diabo, ela não consegue me convencer. E nenhum desses vídeos, apesar de terem sido excelentes, não me convenceram do principal fato dessa história, que eu não vou dizer qual é agora, e que causou todo esse tumulto. Outro fato que eu quero comentar antes de entrar propriamente, antes de começar essa viagem que eu estou te convidando a fazer junto comigo, é sobre o papel do jornalismo. O jornalismo é o quarto poder de uma nação, pelo menos é o que dizem, né? Ou para o bem ou para o mal. O jornalismo na Coreia do Norte deve ser uma bosta. Mas o jornalismo em países democráticos, ele é realmente o quarto poder de uma democracia. Porque é ele, e mais ninguém, que vai dar a versão do fato. E a versão do fato, mesmo que ela seja mentirosa, quando você replica isso pelo mundo da notícia, e aí eu já não estou falando de jornalismo, estou falando do mundo da notícia, que atinge milhões de pessoas, esse fato, mesmo deturpado, ele pode passar a ser verdade. Ou não é? Então, a função do jornalismo, olha, eu já vi cada definição sobre esse assunto de mestre do jornalismo. Vou citar um que está aí com a gente agora, que é o Alexandre Garcia, que realmente me ajudaram a formar esse tipo de conceito sobre jornalismo. Vamos, então, contextualizar o fato. Eu estou tentando fazer premissas para que eu não tenha que ficar repetindo depois como eu vejo determinadas situações, para ficar tentando que dar explicação. Então, eu estou colocando todos esses conceitos antes, para depois entrar no vídeo. O fato, ele só tem dois tipos de fato. O fato público e o fato privado. O fato público é aquele em que você tem acesso a tudo. Tudo, tudo. Mesmo que um grande jornal tenha olhado aquele fato com a versão mais mentirosa do mundo, vai ter um jornal, vai ter um repórter, vai ter algum outro personagem que vai mostrar que aquele fato público não é contado daquela forma, é contado de outra. Ou nos casos em que ficar dúvida sobre um fato público, vai ter alguém ou alguma instituição que vai trazer verdade. Por exemplo, num fato público policial, vão lá os peritos, vão lá os técnicos, recolher evidências ou provas da verdade daquele fato. Mas você não pode deturpar um fato público. Por quê? Porque ele é público. E existe o fato privado. Eu englobo isso em vários tipos de situações onde o fato acontece dentro de um determinado local com acesso acessível por pouquíssimas pessoas. E ele é muito mais privado ainda quando é uma comunicação 2 a 2, um de um lado, outro do outro. Quer dizer, só aquelas duas pessoas participaram do fato, que é o presente caso. Qual é a versão verdadeira nesse caso? A que está imperando agora, com grandes desconfianças, é a versão do Bebiano. Se ela, mesmo com todas essas, como é que eu vou dizer, essas dúvidas que ficaram, e elas são muitas, a postura do Bebiano, se você analisar corporalmente, muitas horas ali, ele se portou como mentiroso, ele demonstrou mentira, ele demonstrou insegurança,
a voz travou, a cabeça coçou como se estivesse querendo arranjar a resposta, o nariz, o tique de ombro, quer dizer, todas essas coisas são analisadas pela expressão corporal, que é universal. Quer dizer, a pessoa que chora na China chora do mesmo jeito que a pessoa que chora lá na esquina onde o diabo fez a curva na fronteira da casa do cacete com a mãe Joana. Então, é o mesmo. Quer dizer, determinadas expressões corporais, elas são universais. Foi baseado nisso que se criou essa ciência do estudo da expressão corporal e de saber se uma pessoa está realmente mentindo ou está falando a verdade. Nesse caso específico, eu escutei essa entrevista. Olha, um parênteses, eu já gravei 10 vezes esse vídeo. 10 vezes. Desde que eu anunciei no Facebook que eu ia fazer esse vídeo, eu já gravei esse vídeo 10 vezes. Desde que eu anunciei esse vídeo no Facebook, eu estou dormindo por volta de 4, 5 horas da manhã, porque todas as vezes que eu gravo o vídeo, ele não me convence. Puta merda, está faltando alguma coisa, tem um troço que não está batendo. Caramba, e aí quando eu vejo o vídeo, eu noto um detalhe e vou gravar de novo. Então, vamos lá, não, eu não vou fazer pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o áudio do Augusto Nunes. Eu vou começar por ele. Vamos lá? Gente, se o som não estiver legal... Eu queria pedir licença a você para fazer um esclarecimento preliminar. Os áudios e mensagens por WhatsApp que começaram a circular hoje, estão no nosso site, foram divulgados. Eu assumo inteiramente a responsabilidade pela divulgação desse material. Esse material me foi passado em confiança pelo Gustavo Bebiano, porque nós nos conhecemos e a confiança imediata se estabeleceu há 2 anos. E esse material ele me passou por um motivo. Ele queria deixar claro que não fazia sentido a acusação de ter mentido. Eu sempre acreditei no Gustavo Bebiani desde o primeiro minuto. Eu disse, olha, isso não aconteceu. Então, e várias vezes eu disse, olha, eu sei que houve as tais conversas que foram negadas pelo Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Como estava se consolidando uma versão que eu acho profundamente injusta, que apresenta o Gustavo Bebiano como um homem que não tinha dito a verdade, eu entendi que esse material se transformou numa documentação histórica e que deixaram de ser uma conversa entre o presidente e o ministro para se transformar em provas de inocência. Eles estavam sob embargo. O Bebiano se comprometeu apenas a dar uma entrevista aqui para o programa e eu entendi, e acho que acertadamente pela repercussão que o assunto vem tendo hoje ao longo das últimas horas, eu acho que acertadamente foi divulgada a prova de que o Gustavo Bebiano estava desde sempre dizendo a verdade. Ao longo do programa, eu vou lembrar alguns episódios que fizeram que justificam a minha indignação com a tentativa de se transformar um homem exemplarmente leal, desde sempre, ao presidente Jair Bolsonaro, um homem capaz de tratar levianamente qualquer assunto ligado ao seu cargo, e muito menos tratar levianamente o presidente da República. Então, se o Gustavo Bebiano, que não tem responsabilidade nisso, quiser ficar bravo comigo, eu só peço que ele continue meu amigo, porque eu não escondo os amigos que tenho e só tenho amigos nos quais eu confio. E nem por isso a gente deixaria de apontar, como apontamos em todos os programas, erros eventuais do Gustavo Bebiano e vamos fazer as cobranças necessárias.
É assim que a gente age, é assim que a gente ouve dizer. Mas encerrando essa, espero que em breve, né, a Espero que locução, a breve. responsabilidade para a divulgação não é do Gustavo Belian, é minha. Meu Deus do céu. Augusto, jornalista é polícia do fato. Jornalista não é amigo de ninguém. Jornalista é polícia do fato. Jornalista é amigo do fato. Queria te fazer uma pergunta, Augusto. Quais as datas, hora desses vídeos, desses áudios? Você, como jornalista que é, você sabe que num fato grave, gravíssimo como esse, onde áudios do presidente da República, áudios particulares, em conversa com um ministro, foram vazados. E você vazou. Você vazou. Você é tão vazador, tão X9, não vou chamar de canalha por enquanto, tão X9 quanto o Bibiano. Augusto, mostrar esses vídeos, esse é um fato privado. Não adianta mostrar só os vídeos. Tem que mostrar o print do celular, com a data de envio, a comprovação de que aquele print ali é o áudio em questão, e como foi uma conversa pelo WhatsApp, se ele foi lido ou não foi lido. Porque se ele não foi lido, é monólogo. Se ele foi lido, é diálogo. Cadê as datas, Augusto? Cadê as datas dos áudios, Augusto? Quer dizer que você é o tipo de cara, repórter, que se apaixona por uma fonte, que conhece uma fonte de manhã, 2 horas depois está apaixonado, Augusto. Você, macaca velha de jornalismo, que já foi diretor de jornal, diretor de edição. Puta que o pariu, Augusto. Nem foca, faz isso que você fez. Ainda mais diante de um fato vou repetir, gravíssimo, que é uma conversa privada entre um presidente da República e um ministro. Essa é a minha primeira inquirição. Minhas primeiras inquirições. Qual a data do áudio, Augusto? Cadê o print da tela do telefone do seu amiguinho do coração, Augusto? Puta que o pariu. É assim? O cara chega, mostra para você um troço desse e você ainda fala que isso é comprovação de inocência? Puta que pariu, meu Deus do céu. Augusto, sem brincadeira. Não, eu tenho certeza que a opinião minha sobre você não é única. Você é considerado por muitos, era considerado por muitos brasileiros como um ícone do jornalismo. Você cometeu suicídio, bicho. Porque eu te pergunto, e se amanhã um retardado qualquer provar para você que o teu amiguinho do peito, teu amor de paixão, aquele que você faz tudo, que confia assim como quem confia em Deus, estiver mentindo? Quem, Augusto? Eu não sei, sinceramente, olha, eu não sei se você vai assistir meu vídeo ou não vai. Eu estou cagando e andando porque você vai assistir ou não vai. O que interessa é ficar registrado a minha opinião. Não sei se as pessoas vão concordar também. Eu vou ser bastante lógico naquilo que eu vou falar, porque essa é a minha formação. 2 metros quadrados,
É 2 metros, são 2 metros quadrados aqui na China, na Coreia, na Venezuela de Maduro, na Jovem Pan, na tua casa, em qualquer lugar. 4 metros quadrados também. Tudo que cai de uma certa altura cai com uma velocidade constante em relação à massa. 9,8 metros por segundo ao quadrado, Augusto. E não importa se é uma semente de feijão, não importa se é um caroço de feijão, não importa se é 1 quilo de aço, não importa se é um caminhão. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é lógica. Olha, sinceramente, é uma decepção enorme ver você, cheio de cabelo branco na porra da cabeça, fazer uma coisa dessa. É impressionante. Você se queimou, Augusto. Se eu sou diretor da Jovem Pan, eu já deixo a tua carta de demissão na minha gaveta, porque a hora que a merda estourar, você é o primeiro a ser demitido, por justa causa. Porque você não está falando só em seu nome. Eu, Augusto. Não. Quem está aí é o repórter da Jovem Pan. Eu não vou nem falar desse merdinha do Felipe Martins, que é outro. Eu acho que ele se aproveitou dos ensinamentos do Olavo de Carvalho e já está dando um pé na bunda do cara porque está fazendo tudo ao contrário. O Olavo de Carvalho foi muito gentil no Twitter dele, dizendo que, não estou chateado. Aqui, Olavo, que não está vendo essa atrapalhada toda com teu pupilo, com quem foi teu pupilo participando da merda? Vamos lá. Vamos, então, a brincadeirinha. Deixa eu subir aqui o meu roteirinho, porque ele é muito longo. Vamos começar a contextualizar o fato. O fato. O que me interessa não é o que o Augusto, esse merdão do Augusto falou, não me interessa o que o Bebiano falou, não me interessa o que o Bolsonaro falou, não me interessa o que a imprensa falou, eu quero o fato. O fato. Vamos começar a brincar com o fato. A merda começou a acontecer no dia 10. No dia 10, a Folha publicou a reportagem sobre os laranjas do PSL. Antes de falar na reportagem da Folha, eu queria mostrar o seguinte aqui, e ler com vocês, e vocês lerem comigo. Boletim médico do Albert Einstein, São Paulo, 10 de fevereiro de 2019. Dia do fato. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, mantém boa evolução clínica e está afebril. O quadro pulmonar apresenta melhora significativa, não está curado, e prossegue com os mesmos antibióticos. Iniciou-se hoje a redução gradativa da nutrição parenteral e mantém a dieta cremosa associada ao suplemento nutricional especializado por via oral. Segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados a períodos de caminhada. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Deixa eu fechar, cadê ele? Fechar aqui. Bolsonaro ainda com pneumonia, alimentação parenteral, fazendo exercício pulmonar. Quem já teve pneumonia sabe que o exercício pulmonar, a pessoa apresenta cansaço, a pessoa apresenta, a voz fica diferente, acarreta uma série de coisas, tá? Esse é o primeiro fato. Vamos ao segundo. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 pela NBR. É um vídeo, se você quiser, vocês estejam lá. Dia 12/9, boletim médico do presidente Jair Bolsonaro diz que a pneumonia está controlada. Controlada. Quer dizer, ela não diminuiu, mas também não evoluiu.
É lógico que os cuidados que o Bolsonaro estava recebendo anteriormente ainda continuavam os mesmos. Concorda comigo? Quer dizer, se ela está controlada, o que é que ela é controlada? É ela não evoluir, ela está estável, mas está no lugar. Porque se ela tivesse terminado, não teria sido colocado controlada. Estamos no dia, vamos ver de novo, dia 12. Aí chega o dia 13. Dia 13. Vamos ver o que aconteceu no dia 13? O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 14h30 desta quarta-feira a Brasília, após ter recebido alta hospitalar do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de 17 dias de internação em razão de cirurgia para a retirada de bolsa de colostomia. Bolsonaro deixou o hospital por volta das 12h20 e seguiu para o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, de onde decolou o avião da Força Aérea Brasileira, que o levou para a capital federal, onde foi recebido pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Ele chegou às 14h55 minutos. Eu ia falar centavos. Deve ser porque alguém ganhou dinheiro nessa merda. 14h55. Nós temos aqui... Nós temos aqui 3 fatos que aconteceram entre o dia 10, o dia que estourou o escândalo, e o dia 13, o dia que o Bebiano falou que não havia crise. Você está me acompanhando? Acho que estou, né? Estou sendo claro? Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que depois eu vou voltar ao assunto. Então, vamos lá. Agora vamos entrar... Eu gosto dessa brincadeira, deixa eu ver se isso aqui eu já repeti já. Agora vamos entrar na brincadeira do fato público. Do fato público. Dia 10, estoura o quê? O Laranjal do PSL. Está aqui. Vou ler junto com vocês. Laranjal feminino do PSL. A notícia foi publicada pelo copista antagonista, que copia muito o que é dos outros, o único que dá furo é o Cláudio Dantas, é só Ctrl-V, Ctrl-C. Diz assim: o PSL de Pernambuco repassou R$400 mil da cota feminina do fundo eleitoral a uma secretária do partido que recebeu 274 votos. A Folha de São Paulo, quer dizer, a reportagem não era antagonista, foi Ctrl-V, Ctrl-C, descobriu que o dinheiro só foi pago em 3 de outubro. A campanha foi encerrada oficialmente no dia seguinte. Aí, blá, 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 no segundo parágrafo, está assim: Luciano Bivar, quer dizer, o primeiro procurado pela Folha foi o presidente do PSL. Explicou a repórter que a campanha da candidata não tinha importância, e sim a campanha do partido. Aí deu uma explicação lá toda enrolada, que está escrita aí embaixo. Embaixo está uma nota que eu tenho certeza que é do antagonista. Luciano Bivar enrolou-se completamente, dizendo que é contrário à cota feminina. Isso não é desculpa para cometer ilegalidades. Concordo, o antagonista é lindo, né? A pessoa do antagonista. Meu Deus do céu, é lindo, lindo. Amo de paixão esses caras. Vamos lá. Um outro fato. Também no dia 10/2. 10/2. Bolsonaro não atende Bebiano. A revelação de que o PSL de Pernambuco repassou R$400 mil da cota feminina do fundo eleitoral a uma candidata inexpressiva causou constrangimento no partido.
Segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Bolsonaro neste domingo, dia 10, para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. O presidente não atendeu. Tadinho, né? Ficou malzinho ele. Bebiano foi o Bebiano tá marcado aí com quadradão. Bebiano foi o responsável por liberar a verba para a candidata de fachada do PSL, Maria de Lourdes Paixão, já que era o presidente interino do partido durante a campanha. Comentário, mais um comentáriozinho do antagonista. Ele faz isso. Eles fazem o Ctrl+C, depois ele faz o comentário embaixo. Muito engraçadinho eles. Bolsonaro não tem mesmo que se melar nessa lambança. Essa era a opinião do pessoal do antagonista até esse dia. Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos ao fato 3. E vamos ver se vocês notam alguma diferença. Cadê o fato 3? Vamos ver aquele grandão. Polícia Federal convoca laranja do PSL para depor. A Polícia Federal intimou a prestar depoimento Maria de Lourdes Paixão, candidata a deputada federal em Pernambuco, usada como laranja pelo PSL de Jair Bolsonaro. Maria de Lourdes, que teve apenas 274 votos, recebeu do partido R$400 mil de dinheiro público na eleição do ano passado. Foi a terceira maior beneficiada com verba do PSL, superando o próprio presidente e Joyce Hasselmann, que obteve mais de 1 milhão de votos. Dessa vez, o antagonista não fez comentarinho no Ctrl+V, Ctrl+C. A ex-candidata disse à Folha que não se lembra do nome do contador, que aparece em sua prestação de contas, nem da gráfica, que afirma ter contratado. Reparou que já mudou a narrativa? Já não é mais o PSL de Bebiano, é PSL de Jair Bolsonaro. De Jair Bolsonaro. Aí começa a estabelecer comparações que são induções ao diálogo e pensamento. Aquele desgraçado do cursinho que eu fiz na década de 90. A sugestão, a mensagenzinha subliminar. Foi a terceira maior beneficiada com verba do PSL no país, superando o próprio presidente e Joyce Hasselmann. Bonitos caras, né? Interessante a coisa, né? Aí vamos seguindo. Fato 3, fato 4. Eu queria convidar você a escutar os áudios de Bolsonaro sobre esse assunto especificamente. Porque qual é a grande pergunta? Qual é o problema? Qual é o problema primário de toda essa confusão? É um tweet do Carlos dizendo que Bebiano mentiu, afirmando que tinha falado com Bolsonaro 3 vezes, no dia 12. O tweet do Bolsonaro, como eu vou mostrar na frente, do Carlos Bolsonaro, foi no dia 13. Foi no dia 13. E aí, não, mas antes, vamos fazer o seguinte, para ficar mais emocionante, motivante, adoro isso, eu sou cínico pra cacete, caraca. Fato 4, vamos lá. As obras do governo da Amazônia, data, cadê ela? Vamos ver aqui, o laranjal, 10/2. Não é esse, não, presta atenção, maluco. As obras do governo Bolsonaro na Amazônia. No dia 12.
O governo vai começar seu plano de desenvolvimento pela região amazônica, deixa eu diminuir aqui que a câmera está na frente, e enviará 3 ministros, Gustavo Bebiano, Ricardo Salles e Damares Alves, ao oeste do Pará, para avaliar investimentos de infraestrutura e definir grandes obras na região. Registra o Estadão, já não é mais a Folha, já foi vazado para o Estadão. Está prestando atenção? Está prestando atenção? Então me acompanhe. Jair Bolsonaro busca cumprir a promessa de aumentar a presença do Estado no chamado triplo A. Eu já expliquei, eu já fiz mais ou menos uma ideia para vocês no meu perfil do que significa essa encrenca do triplo A. Então, não vou entrar em detalhe, porque aqui, nessa mensagem, está como é que se diz? Um resumozinho do acontecimento. Área que se estende dos Andes ao Atlântico, onde organismos internacionais supostamente pretendem criar uma faixa independente para a previsão ambiental. Em resumo, os caras querem pegar a área de 7 países, considerar aquilo como uma terra indígena e transformar aquilo numa espécie de país. Com quem mandando? A ONU. A região é estratégica para os militares que querem marcar posição contra o que chamam de pressões globalistas. Os ministros desembarcam nesta quarta-feira em Tiriós, PA, Pará, para discutir com líderes locais a construção de uma ponte sobre o rio Amazonas na cidade de Óbidos, uma hidrelétrica em Oriximiná e extensão da BR-163 até a fronteira do Suriname. O resto é encheção de linguiça, tá? Vamos lá, vamos fechar isso daqui, para eu aparecer de novo, que eu estava com saudade de vocês, coisa e tal, parará, peré, pombu. Vamos aqui, deixa eu botar ela grandinha aqui. Também no dia 12, publicou o seguinte: como querem os militares? Ctrl+V do antagonista. Jair Bolsonaro decidiu enviar ao Pará. Os ministros Gustavo Bebiano, Ricardo Salles e Damares Alves, como já publicamos aqui. Eles vão conversar com lideranças locais a respeito da construção de uma ponte sobre o rio Amazonas, uma hidrelétrica na região, e a extensão da BR-163 até o Suriname. Os militares sempre enfatizaram a necessidade de maior presença do Estado na Amazônia, em especial na zona que eles chamam de triplo A. Alvo de artilharia pesada da ala Olavo de Carvalho, e eles estavam mesmo precisando de um agrado. Comentário do antagonista. Bobinho, né? Coisa boba, mas comentário do antagonista. Vamos fechar isso aqui, que eu estou com saudade de olhar para vocês. Agora, gente, vamos lá. Fazer um pequeno resumo até aqui. Dia 10, Bolsonaro internado, eu mostrei o boletim médico. Dia 11 também, dia 12 também, mostrei o boletim médico. Pneumonia controlada, não estava curada, pneumonia controlada. E dia 13, ele vem embora. Dia 13, ele vem embora. Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês prestem muita atenção, nos 3 áudios que eu vou colocar em seguida. E depois eu vou perguntar uma coisa para vocês. É detalhe. Vamos lá. Primeiro. Gustavo, usar que usou do WhatsApp, né, para falar atrever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você restabelece a verdade, ou não tem conversa a partir daqui para frente. O segundo áudio. Olha, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para candidato em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter.
Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então, a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade, tudo bem, vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha aí. Um abraço. Entendendo? Olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim, e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem passou foi você. Dá para você entender o caminho que está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo, 1 para 1, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você. Ok? Notaram alguma coisa de estranho nesse vídeo? A manchete está... A Jovem Pan, ela fez uma sacanagem. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Bora. Ai, cadê? Eu baixei os áudios da Jovem Pan na ordem em que eles foram publicados, na ordem em que eles foram exibidos durante a suruba. Depois, quando eu comecei a juntar esses fatos, eu descobri uma sacanagem da Jovem Pan, ou do Bebiano, mas eu acredito que a Jovem Pan participou. Eu vou dizer por quê depois. A ordem dos vídeos, dos áudios, eu sou cismando com essa merda de vídeo, a ordem dos áudios publicadas pela Jovem Pan foram manipuladas. Para quê? Para dar a impressão, ou para ratificar, o discurso do Bebiano, a defesa do Bebiano. Então, eu vou perguntar para vocês mais uma vez, o que vocês acharam de estranho? É comum aos 3 áudios, então basta que eu replique um. Vou repetir. Gustavo, usar que usou do WhatsApp, né, para falar, atrever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais, eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que... Eu vou parar o áudio, porque não dá para fazer num vídeo desse gravado essa brincadeirinha de quiz, né? Você reparou o barulho no fundo do áudio? É um barulho constante, com a mesma entonação, com a mesma intensidade, não tem variação, está em todos esses 3 vídeos que eu coloquei. Vou dar continuidade. Você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção. Era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor. Ou você restabelece a verdade, ou não tem conversa a partir daqui para frente. Quer que eu coloque mais um? Vou colocar o segundo. Olha, presta atenção no barulho. Olha, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então, a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade, tudo bem, vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha aí. Um abraço. Eu vou dizer para vocês a certeza que eu tenho do horário exato que esse vídeo foi gravado. Ele foi gravado entre 14 e esse áudio 14h30, aliás, 12h20, entre 12h20 e 14h30 do dia 13. Por quê? Porque esse barulho que você ouve ao fundo, eu botei esse barulho no editor de áudio. Sabe de que é esse barulho, gente? É de avião, turbina de avião. Não é de carro, porque o carro não faz um barulho desse. O carro tem variação de barulho. Como é que já andou de avião sabe disso? Fica aquele barulhinho da turbina que chega amortizado dentro do avião, porque do lado de fora é um barulho infernal. Então, esses 3 áudios
foram gravados no dia 13, entre esse horário que eu falei para vocês, que foi a alta de Bolsonaro. Eu estou vendo ela aqui do outro lado, tá? Que foi entre as 12h20 e as 14h30. Bolas. Se os fatos aconteceram do dia 10 ao dia 12, por que Bolsonaro só respondeu no dia 13 e não nesse período? Primeira pergunta que eu faço, Augustinho, Felipe Martins, por quê? Esse barulho de fundo, no fundo desse áudio, é barulho de avião. E depois você vai ver, nos outros áudios divulgados pela Jovem Pan, que não tem barulho, é ambiente fechado. Ora, se Bolsonaro estava internado, por que esse barulho no fundo? Então, esse áudio foi gravado no dia 13, porque bem antes do dia 10, Bolsonaro estava internado. Do dia 10 ao dia 13 também. Ele só teve alta às 2 e pouco. Por que o barulho? Hein, seu Augusto? Hein, seu Bebiano? Hein, seu Felipe? Boa pergunta, né? Porra, eu não sou jornalista, bicho. Eu sou executivo de área comercial, mas eu sou pentelho. Eu sou pentelho. Vamos a outra. Agora vamos continuar com as nossas notícias aqui. Eu parei de onde? Deixa eu ver se foi na 5. Vai aparecer, mas eu vou tirar. Como querem os militares. Fato número 6. Não existe crise nenhuma, diz Bebiano. Não existe. Cadê ele aqui? Esse qual é? Deixa eu ver aqui. Eu sou pentelho. Eu sou pentelho, como querem os militares, então é esse aqui de baixo. Não existe crise nenhuma, diz Bebiano. Gustavo Bebiano negou isso no dia 13 de 2 de 2019, às 12 horas e 1 minuto. Tempo, espaço de tempo. O fato não acontece fora do tempo. Bebiano contou que a conversa se deu por WhatsApp, se deu por mensagem de WhatsApp, e afirmou que ele, Ricardo Salles, Damares Alves, cancelaram a viagem ao oeste do Pará, que ocorreria nesta quarta-feira, em razão de um pedido de Jair Bolsonaro. O presidente espera ter alta e nos pediu... Vou repetir. Ai, meu Deus do céu. O presidente espera ter alta e nos pediu para esperá-lo aqui para despachar. Como registramos, está tudo pronto, de fato, para a alta de Bolsonaro. Isso no dia, vamos lá, não posso perder o tempo, Augusto Nunes, dia 13 de 2 de 19. Então, o assunto que o Carlos se referia, era em relação a esta conversa que se deu pelo WhatsApp, em que afirmou que ele dá mais... Vamos ouvir a conversa? O que é que Bolsonaro disse? Olha o primeiro vídeo. Vê se isso é pedir alguma coisa. Eu não considero. Se fosse para mim, eu tomava vergonha na cara. E olha que eu já fui executivo, já fiz as duas. Vamos lá. A Amazônia. Repara como o áudio está limpo. Esse áudio pode ter sido gravado com Bolsonaro ainda no hospital, porque a notícia é do dia 12, ele só teve alta no dia 13, mas eu aposto que foi no dia 13 quando ele chegou em casa, depois das 14 horas. Por que eu digo isso? Porque antes, puta merda, o cara estava com pneumonia. Bebiano deve ter mandado áudio para ele. Você vai ver que ele não atendeu nenhum, nem telefonema do cara. Se ele não atendeu o telefonema, ele vai ler áudio? Vai ler porra nenhuma. O cara está entubado, tá com troço na veia, fazendo exercício de esforço, com pneumonia. Vai dar papo para essa merda?
Mas ele guardou, ele é igualzinho a mim, ele guarda. Eu guardo. Veja só como o áudio está limpo, limpinho. Tá, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando a saída para a Amazônia? Quem tá sendo cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Vamos ao outro áudio sobre a Amazônia que deve ter sido feito. Ele falou, ele deu esporro no Bebiano, aí foi ligar para a Damares e para o ministro. Vamos ver o que ele diz. Esse é áudio da própria Jovem Pan. Essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Thiago Salles, ele estava chateado, que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Adoro esse cara. Todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos que vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Eu acredito que esta mensagem, ao contrário do que eu disse agora há pouco, eu acredito que essa mensagem pode até ter sido gravada ainda pouco antes da alta, porque ele teve alta na terça, mas ele gravou no dia 13, porque a notícia é do dia 13. Então ele gravou no dia 13, antes de vir embora. Antes de vir embora. Certo? Vamos lá. Aí tem mais um outro áudio do Bolsonaro, que eu cacei, eu tentei relacionar, tentei achar o fato, mas eu não consegui localizar. De repente, se vocês conseguirem, vocês me dão um toque. Está aqui. Mais um áudio lindo. Essa historinha de um deputado, ele nunca conversou com um deputado. Então, essa fake news pregada para cima de você, e você achando que é verdade passar para frente de mim, não cola também. Olha o barulhinho do avião aí, gente. Olha o barulhinho do avião, Augusto. Era a paz, a pacificação. Mas com mentiras não se vão chegar a lugar nenhum. Notaram? Aviãozinho. Augusto. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do canal? Eu não quero ele dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República. Cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Entendeu? Amazônia e Globo, cancela essa porra que eu não quero. Não é conversa, é ordem. Como presidente da República. Cancela. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Então, que história é essa? Que o Bebiano conversou sobre Globo, conversou sobre a Amazônia, como ele disse na notícia. Deixa eu ver, cadê ela aqui? É 8, deixa eu ver, 7, B6. Bebiano contou que a conversa se deu por mensagem de WhatsApp e afirmou que ele e Ricardo Salles da Maris Alves cancelaram a viagem ao oeste do Pará. Augusto, é mentiroso, Augusto. É mentiroso. O áudio estava na porra das tuas fuças, Augusto, e você não viu, nem você, nem Filipinho. Seus merdas. Nem você, nem Filipinho. Vamos dar sequência. Olha, se você soubesse a raiva que eu fiquei quando eu comecei toda vez que eu revia um vídeo que eu estava gravando, que eu pegava, caramba, como é que eu deixei passar esse detalhe? Pum, gravava a merda de novo. Eu estou desde aquele dia que eu prometi até hoje, dormindo tarde pra cacete, fazendo essa porra desse vídeo. Para mostrar o grau de safadeza que armaram contra Bolsonaro. Deixa eu ver se é esse aqui. Puta que pariu. No dia 13, tudo isso, gente, olha só, com exceção da Amazônia, que aconteceu no dia 12, com exceção do caso do deputado, que eu não sei qual é, com exceção da paradinha da Globo, que eu também não sei qual é, eu teria que ter a agenda
Eu teria que ter a agenda, e o seu Bebiano, se fosse honesto, teria mostrado a agenda, está aqui, ó. A agenda foi nesse dia. E ter mostrado a conversa, o áudio que ele recebeu do Bolsonaro, que esse filho da puta tentou confundir aí para dizer que foi no dia 12, para dizer que ele tinha falado com ele no dia 12. Mentira. No dia 13, o Carlos solta o desgraçado do motivo da maior crise. Aliás, tudo que se Bolsonaro der um peido no elevador e estiver sozinho, e o elevador colocar isso no antagonista, vira crise. Tudo que acontece no governo é crise. Puta que pariu. Hein? Ah, pra merda. No dia 13, o Carlos solta o Twitter. Motivo de toda essa celeuma. É isso que eu estou perguntando para o seu Bebiano. É isso que eu estou perguntando para o seu Bebiano. Cadê os áudios com data, com print do celular, como prova? Augusto, igual papagaio, Augusto, que você falou com ele no dia 12, porque você não apresentou. Vou chegar nos teus vídeos, nos teus áudios. Carlos Bolsonaro se refere ao dia 12. O Twitter foi no dia 13. Eu mostrei que dos 8 áudios, dos 7 áudios do Bolsonaro, apenas 2, ou melhor, apenas 2 podem ter sido gravados no hospital. Mas não foi aquela conversa que o Bebiano soltou, dizendo que só ontem eu conversei com o presidente 3 vezes e nós é sobre a Amazônia. Mentira, Bebiano, tu não falou com ele, bicho. Tu não falou com ele. É o que o Bolsonaro falou para você no vídeo, bicho, com mentira não dá. Eu estou te dando a chance. Vai lá, conserta essa porra, porque enquanto você não consertar essa merda, não tem diálogo. E você fez o quê, Bebiano? Foi se cercar de antagonista, foi se cercar de Augusto Nunes, saiu mandando cartinha para militar, para tentar se segurar, levou um papinho no otário do Onix. Até a porra da Joyce Hasselman se meteu. Eu vou chegar lá. Até a Joyce Hasselman se meteu nessa história. Soltou uma porrada de fake que você continuava no governo, na sexta-feira, no sábado. Puta merda, o Bebiano. Puta merda, Augusto Nunes. Felipe Moura Brasil. Caramba, o idiota velhote aqui que nem enxerga mais direito. Esse óculos aqui está disfarçado, mas é um fundo de copo de cachaça. Consegui perceber o troço? Vocês, tarimbados, estrelas do jornalismo, não perceberam o que eu estou mostrando para vocês aqui? Puta merda! Ah, olha só, desculpa, mas esse velhote aqui tem umas coisinhas assim, de vez em quando tem um diabinho do lado de cá, tem outro do lado de cá, e essa merda desse cara aqui, ó, é do lado de cá, eu não me confundo. Ó, os botões, que de vez em quando cismam do rabo de conversar comigo. Puta que pariu, meu Deus do céu. Vamos lá. Qual é o fato 8? Fiquei tão puto que eu já me perdi aqui. Então, aí, o que acontece? O Carlos solta, é o 7. O Carlos solta o tweet, não tem hora, sabe? Não tem hora. O Twitter, infelizmente, não tem hora, mas eu acredito que isso tenha sido cedo. Aí, o que o Bolsonaro faz no mesmo dia 13, já em casa? O que ele faz? Replica o áudio do filho. Como quem diz assim, olha só, Bebiano, vou replicar de novo. Eu estou te dando mais uma chance para você tentar consertar as merdas que você fez. Aí Bebiano faz o quê? Vai correr para o colo dos militares, vai tentar levar os militares na lábia. Ah, porque eu tenho... Ele deixou isso... Ele é filho da puta. Tu viu que ele, na conversa... Não, eu sou bem relacionado. Eu amo meu capitão. Ai, mais do que eu amo a Deus. Mas eu tenho um relacionamento... Se lembra, capitão, quando o senhor disse que os militares não acreditavam muito em mim?
Puta que pariu. Quando foi que o Bolsonaro falou isso para você, Bebiano? Que molecagem, bicho, que molecagem. Cadê a prova? Cadê a prova, ô mentiroso safado? Cadê a prova? Prova. Um caso grave como esse, Bebiano, se você fosse um cara honesto, se você estivesse falando a verdade, olha só, Augusto Nunes, está aqui o áudio, está aqui o print, você vai escutar a mensagem junto comigo. Grava aí no teu celular a mensagem para depois não dizer que é outra mensagem. Era isso que você deveria ter feito. Você não fez. Augusto Nunes, era isso o que você deveria ter cobrado dele, porque tu não é mais criança, tu não é foquinha de redação, não. Augusto, tu já foi diretor de jornal, tu já foi diretor de redação, tu é um ícone do jornalismo. Tu era um ícone, tu é um lixo agora do jornalismo brasileiro. Era isso, o seu Filipinho Martins, estrelinha, que você deveria ter feito, é o que o Olavo de Carvalho te ensina, te ensinou, e você está cagando no prato que comeu, seu merda. Vamos pro resto. Puta, cara, eu tô puto da vida. Quanto mais eu vejo essa merda, mais eu fico puto. Aí, não, não é esse agora. Calma, seu Mané, você tá pulando, é porque eu tô puto. Desculpa, gente, mas é assim mesmo. Aí, perfil de Bolsonaro, retuita texto. Às 8 horas e 35 da noite. Às 8 horas e 35 da noite. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Atrás tem gente. Aí Bebiano faz o quê? Ele citou na entrevista não, na suruba jovem paniana, que, eu mandei para o senhor por escrito. Aí, escrito, primeiro ele publicou na imprensa, porque essa nota, Twitter do Carlos, antagonista vazamento, deixa eu ver se é essa. Não. Essa é a 11. Então é essa aqui. Porque a nota do Bebiano foi publicada no dia 14. No dia 14. Como é que ele fala no áudio que mandou a nota para o Bebiano, para o Bolsonaro, que mandou por escrito para o Bolsonaro a justificativa dele sobre o assunto? Se a nota foi publicada no dia 14? São perguntas, Augusto, de idiota aqui que nunca pisou numa redação de jornal. Puta merda. Aí começa, vamos lá. Olha como é que eu digo, como é que eu tenho certeza que essa coisa toda foi armada entre o pessoal do antagonista, que são coleguinhas do seu Augusto Nunes de Veja, que são coleguinhas do seu Felipe Martins, porque a fala do Augusto, esses áudios, o primeiro beneficiado do vazamento dos áudios, dessa conversa toda, de todos esses áudios que estão aí, foi o seu Augusto Nunes. Foi ele que saiu distribuindo para o antagonista, através do seu Felipe Martins, foi ele que saiu distribuindo para a Veja, porque ele é da Veja. Então se formou um grupinho, caraca, nós temos a informação, Bolsonaro, Bebiano me deu, nós temos a informação. O que a gente vai fazer com ela? Vamos armar essa porra, vamos começar a vencer, vamos começar a construir a narrativa. Deixa eu olhar para a cara de vocês, que eu gosto de falar isso olhando na cara. Vamos começar a construir a narrativa agora, depois a gente faz o seguinte, para não dar muito na pinta, porra, leva o cara para a Jovem Pan, bota o cara lá na Jovem Pan, mas o discurso tem que ser esse. E aí começa o discursinho cretino. Onde é que eu estava? Não é esse, não é esse. Aí dia 15 já começa. Gustavo Bebiano passou a quinta-feira recebendo conselhos de aliados, vou terminar, vou diminuir isso aqui, para ficar olhando para vocês. Eu adoro a cara de vocês, embora eu não veja ninguém. Vou diminuir mais um pouquinho. Fica aqui pertinho de mim, bebê. Gustavo Bebiano passou a quinta-feira recebendo conselho de aliados, que eu sei quais são, todos eles, né, Felipe, né, Augusto, né, fulano do antagonista.
com Jair Bolsonaro 2 dias antes por WhatsApp, para divulgar os áudios que ele diz ter trocado com Jair Bolsonaro 2 dias antes por WhatsApp. A ideia, informa Cruzoé, a ilha do jornalismo, em expor Carlos Bolsonaro. Por que expor Carlos Bolsonaro nessa história toda? Ora, porque é uma forma de atingir o Bolsonaro. Aí ficava assim, nós vamos começar a dar porrada no Carlos, nós vamos começar a dar porrada no Carlos. Na hora que o Bebiano for, Bebiano também não pode dar porrada no Bolsonaro, porque ele vai granjear a ira do eleitor do Bolsonaro. Então tem que pegar o Carlos para, no final das contas, com a entrevista, Bebiano, você não pode falar mal do Bolsonaro. Você não pode falar mal do Bolsonaro, porque o pessoal vai te matar. Você tem que falar do Carlos. Teu discurso tem que ser em cima do Carlos. Porque a gente, a partir de agora, é o que a gente vai fazer. A gente vai bater no Carlinho. Ora, é o boi de piranha da história. Tanto que o Bebiano, naquela suruba, aquilo foi uma suruba jornalística. Ah, o Bolsonaro? Nossa, mas o Bolsonaro é minha paixão, é o homem mais honesto. Ah, caraca, eu tô babando de raiva. Bolsonaro é o homem mais honesto do mundo. Eu amo Bolsonaro, eu não sei fazer outra coisa na vida, não sei amar Bolsonaro, é defender ele de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu fui o responsável pela eleição de Bolsonaro. Aqui, ó, seu babaca. Não foi, não. Não foi só você, não, cara. Foi muita gente. Foram 57 milhões de brasileiros. Uma porrada de gente aí que nem nome você sabe. Tem gente aí que fez. Puta que pariu, tu não tem ideia do que fizeram para a eleição de Bolsonaro, seu merda. Você foi o quê? O que você fez? Ah, fez um conchavozinho. Fez um conchavozinho. Mentira tua. Mentira tua, porque você queria. O Bolsonaro estava quase fechado com o PRTB e você melou aquela história. Só restou para o Bolsonaro PSL. E mesmo assim, porque você deve ter feito algum acordinho com o Bebiano, com o Bivar. Porque a ideia no começo, o começo da conversa era todo em cima do PRTB, com o general Mourão como vice. Até isso você sacaneou. Até o Mourão você sacaneou. Seu merda. Aí vamos ao dado 13. As duas frentes de Bebiano. Gustavo Bebiano, isso dia 15. Dia 15 foi uma sexta-feira. Dia 15 foi uma sexta-feira. Gustavo Bebiano ainda entregou os pontos. As duas frentes de Bebiano, né? Ele passou o dia, entre aspas, ele passou o dia recolhido, articulando nos bastidores. Aonde? Deixa eu olhar para a cara de vocês. Eu tenho que olhar para a cara de vocês porque vocês são meus ídolos. Aonde? No estúdio da Cruzoé, em São Paulo, ou no estúdio da Jovem Pan? Um dos dois lugares. E quais são os aliados de Bebiano? Onyx Lorenzoni? Eu duvido. Mourão? Duvido. Quem? Algum general? Duvido. Duvido Deodó. Duvido Deodó. Porque todos os generais hoje, o Bolsonaro falou a verdade, todos os generais hoje não quer te ver pintado de amarelo. Aparece na frente de um dele numa rua escura para tu ver o que vai te acontecer. Filho da puta. Fato, onde é que eu estava? Fato 14. Foi esse que eu mostrei? Deixa eu ver aqui. Não. O próximo assunto é o assunto da Globo. É o assunto da Globo, que só veio a público quando? Quando o seu Bebiano vazou. Quando o seu Bebiano vazou. Que foi aquele áudio que eu mostrei do Bolsonaro dizendo como você coloca nossos inimigos dentro de casa. Em um dos áudios enviados por Jair Bolsonaro a Gustavo Bebiano, o presidente questiona o ministro assim: como você coloca nossos inimigos dentro de casa? Bolsonaro referia-se a uma reunião marcada por Bebiano, que acabou sendo cancelada após ordem do presidente, com o vice-presidente de Relações, vamos lá, gente, Relações Institucionais da Globo Lixo. Espera aí. Lobby. É assim. Lobby. Lobista.
Voltando ao assunto. Bebiano alegou que estava tentando angariar apoio para a presidência, mas cumpriu a ordem do capitão. Claro, porra, isso não é atribuição dele, cara. Não é atribuição tua, Bebiano. Porra, o presidente Jair Bolsonaro, bicho, não é você não, maluco. Tu não tem que inventar porra nenhuma, tu tem que pedir autorização para fazer. Tu queria que o cara fizesse o quê? Safado. Fato 15. Aí já começa a plantação. Pitbull no quintal. Jair Bolsonaro concordou em manter Gustavo Bebiano no palácio. Mentira! 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 Concordou porra nenhuma. Ele garantiu que Carlos Bolsonaro não interferirá mais na questão do governo. Ah, vai crendo. Vai crendo. Faça uma merda com ele para ver se ele vai preso, mas que ele fala, ele fala. E tem que falar mesmo. Aí outro áudio, já começou. Selva, general Augusto Heleno foi escalado para domesticar Carlos Bolsonaro e segurar Gustavo Bebiano. Só fakezinho. Isso tudo na sexta-feira. Isso tudo na sexta-feira. Enquanto o seu Bebiano fazia o quê? Ficava lá de conchavozinho. Aí o antagonista vai e dá outra coisa para o Bebiano. Tem mais uma. A deputada federal Joyce Hasselmann merece uma medalha. Tadinha. Foi dela a iniciativa de intermediar a crise. Foi, mas se ferrou. Fez merda nenhuma. Joyce Hasselmann tem que cuidar do mandato federal dela. E defender o governo. Não é ficar contra o governo, não. Porra. Tá querendo ser o quê? Governadora de São Paulo? Ser vice do Dória? Vai merda, Joyce. Bolsonaro recebeu Bebiano no dia 15. Dia 15. Vamos lá, gente. O que eu sei desta reunião? Vou tirar aqui um pouquinho, depois a gente volta. Eu postei no meu Face uma notícia em relação a essa reunião. Que a reunião pegou fogo. Primeiro foi reunião entre os dois, depois foi não só com o general Heleno, com o Mourão, e com outro citado ali. Teve mais gente, teve Santa Cruz, teve Mainardi, porque ali Bebiano contou a história dele, quebrou o pau com o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro só não enfiou porrada nele, porque foi 2 dias depois da alta, porque senão o Bolsonaro jantava ele com jiu-jitsu e cacete. Então, essa reunião aconteceu realmente, só que não foi nesses termos. Foi Bebiano contar o lado dele. Tu já contou o teu lado? É mentira sua. Depois eu vou conversar com todos eles, um por um, e eles vão saber a verdade. Para mostrar que você é safado, que você é mentiroso. Isso foi na sexta-feira, dia 15. Tá lá. Participaram do encontro no gabinete de Bolsonaro, além de Bebiano, Hamilton Mourão, Onix Lorenzoni, Augusto Heleno, Mainardi Alves e General Santa Cruz. WhatsApp de Bebiano. Bebiano, para demonstrar que não estava mentindo sobre seus contatos com o Jair Bolsonaro, vazou as mensagens do presidente a diversos ministros. Realmente vazou. No dia 15, não é vazou, ele entregou as mensagens para provar que era inocente. Sabe aquele negócio que você arma arapuca e deixa o cara se enrolar? Pois é, ele fez isso. Ele fez exatamente isso. Só que o Bolsonaro apresentou o outro lado, mostrando o celular. Está aqui, ó, não falou comigo. Está aqui, não falou comigo. Bebiano, me mostra aí o teu celular com a mensagem que você passou para mim. A deputada, essa eu já falei. Então, estou enchendo o saco dessa mulher também. Está muito espirituosa. Bolsonaro recebeu o Bebiano. Falta esse aqui, que é o último detalhe, o penúltimo. Gustavo Bebiano para demonstrar a adversidade militar. Então, só resta esse último aqui. No dia 18, na segunda-feira, uma prova, eu coloquei essa informação no meu Face. Ai, meu Deus do céu, como é bom a gente ter informação. Eu coloquei essa informação no meu Face, do que Mourão
havia dito para algumas pessoas lá dentro, e depois ele disse isso em público. Então, após a confusão, isso aqui, tudo que está aí não me interessa. Acho que a questão entre o presidente e o ministro Bebiano tem mais, vamos dizer assim, tem mais problemas do que a questão dos laranjas, completou Mourão. Ora, vamos lá. Pô, gente, olha, sei lá, eu tenho, graças a Deus, eu tenho muito boas informações. Muito boas informações. Mas antes de eu terminar, vamos ouvir os áudios do senhor Caguete, X9, filho de uma puta. Eu tô com ódio desse cara, bicho. Tô com ódio desse cara. Tô com ódio desse cara. Vamos lá. Ele divulgou para a Jovem Bunda 6 áudios. 5 áudios. Vamos escutar o primeiro áudio. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo, não, capitão. Desculpe. Então vamos lá. Irrelevante, isso aí é cascata. Esse áudio não foi do dia 12. Esse áudio não foi do dia 12. Por quê? Porque ele já cita um fato que aconteceu no dia 13. No dia 13. Que é quando? O dia que o Carlos coloca o tweet. O dia que o Carlos coloca o tweet. Aí o que o Bolsonaro faz? Tu acha que é isso? Tu tá mandando essa porra para me enrolar. Tá mandando essa porra para me sacanear, não é? Então vou fazer o seguinte. Vou pegar o tweet do Carlos e vou replicar. No mesmo dia 13, o Bolsonaro faz isso às 8h35 da noite. Fazer para ele, olha só, parceiro. Não é só isso, não. Tem mais merda. Vamos escutar o outro. Capitão, eu só prego a paz o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. Puta, Se você lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras, porque os generais teriam restrições contra mim, eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual é o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público, muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. Só inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Vamos lá. Vamos lá. Se esse áudio fosse do dia 12, ele não teria citado o tweet do Carlos, que aconteceu no dia 13. Ou ele virou mãe de Ná. Ou ele botou a bolinha de cristal. Puta que pariu, amanhã o Carlos vai colocar um tweet que vai me lascar todo. Virou mãe de Ná, Bebiano? Em Augusto, o áudio estava com você. Tu teve desde a semana passada, em vez de ficar fazendo esse conchavozinho para fazer essa palhaçada, sabe o que tu tinha que fazer? Tu tinha que fazer o que eu estou fazendo agora, maluco. Vou repetir para você, esse áudio não é do dia 12. Não é do dia eu não 12. Falo nada em público, muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. Só inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Então, Pacheco, detestando ouvir a voz desse cara. Vamos para o outro.
Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui, mandei para o senhor, eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui. Esse vídeo, para provar que ele não foi do dia 12, ele não podia ter respondido uma mensagem que eu já mostrei lá em cima, que só pode ter sido feita por Bolsonaro dentro do avião no dia 13. No dia 13, porque ele cita coisas e que está lá, no dia 13, dentro do avião. Turbina de avião, dia 13. Então isso aqui já foi aquela jogadinha armada nos bastidores, para quê? Porra, para justificar a defesa desse cara, Augusto Nunes. Augusto, otário. Vamos lá. E segundo a Folha, o ministro Gustavo E ele comete outro erro aqui, vagabundo. Vamos lá. tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. Então ele não. Aí o Bolsonaro fala, olha a tua contradição, maluco. Não me interessa se foi Folha, se foi antagonista. Me interessa o seguinte: minha conversa foi eu e você. Minha conversa foi eu e você. Se eu não vazei, eu não falo com a Folha. Quem vazou? Você, porra. A conversa foi só eu e você. E essa conversa se deu no dia. Esse áudio é depois do dia 13. Ou no dia 13. Ou no dia 13. Mas não foi no dia 12. O polícia simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum. Tá? Um abraço. Vamos ao outro áudio. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara. A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Um abraço, capitão. Dissimulado, maluco, né? Como eu falei, é mais uma resposta àqueles áudios do Bolsonaro que foram feitos dentro do avião. Simples. Não foi no dia 12. Carlos está certo. Bolsonaro está certo. O último. Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor, como eu falei, não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar alguma ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo. Ah, mas não ligou 3? Ele não falou que ligou 3? Puta merda. Agora eu não lembro o motivo por que ligou? Pelo amor de Deus, cara. Augusto, tu não escutou isso não, Augusto? Vem cá, Miguel, que data foi isso aqui que eu não estou entendendo, não estou entendendo isso aqui. Bastava tu perguntar só isso, Augusto. Nem isso você fez. Vamos ver o resto. O que foi?
Não é isso não, capitão. Tá? Enrolou, né? Não vou Tupiu. nada para lugar Não tem nenhum, mais muito porra menos nenhuma para pra a falar. Folha, com quem eu praticamente não falo. Falar com a Folha, com quem eu praticamente não falo. Ué? Não fala mais ou menos? É meio virgem? Fala como? Que é esse negócio de praticamente? Eu não falo com a Folha. Faz igual o Jair Bolsonaro, bicho. Eu não falo com a Folha. Eu não falo com o Globo. Você praticamente não fala só quando quer vazar alguma coisa, né, Bibiana? Então você nota que esses 3 áudios finais são respostas daqueles áudios do Bolsonaro, gravados dentro do avião. Augusto, os áudios foram gravados dentro do avião, Vou repetir, Augusto, dentro do avião. O barulhinho que você escuta no fundo, sabe o que é, Augusto? É a turbina de avião. Sempre o mesmo tom, sempre a mesma constância, sempre o mesmo volume, porque a cabine é pressurizada, viu, Augusto? Porque se não fosse, o barulho era infernal. Você faz um teste. Você chega ali no aeroporto, quando o cara ligar as turbinas, você bota o ouvido do lado. E depois você entra pro avião e vê a diferença que é. Vê se não é o que eu estou falando. Puta merda, meu Deus do céu. É brincadeira, cara. É piada uma coisa dessa. Então, qual é o business dessa história? Da crise do governo Bolsonaro. O fato de Carlos ter, no dia 13, dito que Bebiano mentiu, dizendo que falou com Bolsonaro dia 12, 3 vezes. Primeiro para a Folha, ele disse que falou com Bebiano, que falou com Bolsonaro, por causa do assunto da Damares. No áudio do Bebiano, você ouviu algum áudio falar em Damares? Você ouviu algum áudio falando de Amazonas, de Amazônia? Você ouviu algum áudio? Eu não ouvi. Cadê, Bebiano, o áudio que você falou para o Globo no dia 13, que ontem falou com ele 3 vezes sobre a Amazônia? Foi você que falou, não foi eu não. Viu, Augusto? Foi ele que falou, não foi eu não. Então, gente, olha só. Eu gostaria de contestação desse vídeo. Bebiano, da Jovem Pan, para dizer que eu sou maluco. Esse cara é doido, esse cara é maluco. Ele falsificou o áudio. Não faça isso porque eu tenho a cópia. Eu baixei do dado de vocês. Eu mostro que o áudio é original. É original. Não me pergunta como é que eu fiz download que eu fiz. Original. Eu sei que o material de vocês é bloqueado, mas eu fiz o download da entrevista toda, está ela aqui guardadinha no meu PC, de todos os áudios, na ordem em que eles foram colocados, a ordem que interessava para vocês manipularam a ordem dos vídeos, dos áudios do Bolsonaro e dos áudios do Bebiano, para ficar parecendo que o Bebiano respondeu o Bolsonaro, que eu amo tanto de paixão, que eu adoro, que é o homem mais correto do mundo, o governo vai dar certo. A filha é um filho da puta, o cara é um doente. Aí, o que o Bebiano, no meio da entrevista, olha como é que esse cara é desonesto, bicho. Porque o Carlos, ele falou tão mal de um filho de um amigo meu, que o moleque, Augusto, cortou a garganta. Puta, pode ser até verdade, bicho. Pode, mas isso não é coisa que se faça isso. Para quê? Aí você está criticando o Bolsonaro e comete coisas piores do que ele. Aí vem o antagonista, publica. Bebiano, vai para a tua defesa, bota lá, bota isso aí no roteiro. Que o Carlos falou num determinado tweet dele que tinha muita gente que cercava Bolsonaro que estava interessado na morte dele. Olha o raciocínio do imbecil. Mourão, ainda bem que Mourão deu uma declaração dizendo que
Porra, isso é besteira, isso é idiotice. Dizendo porque, olha só, Augusto, quem pode ser? Eu não sou, porque se fosse eu ia matar Bolsonaro, aí Bolsonaro ia deixar de ser presidente. Quem seria o presidente? Augusto Mourão. Tu acha que ele ia me manter? Ué, ele não é teu amigo? Por que não te manteria? Ah, então, quer dizer, se não sou eu, então é o Mourão. Filho da puta, tu tinha que ser preso, desgraçado. Quer dizer que o círculo de amizades que tem lá com o Bolsonaro, e não são poucas, quer dizer que só tem vocês dois? Tu é nojento, cara. Tu é um lixo. Você que falou tanto na entrevista sobre dignidade, sobre caráter, sobre postura. Você sabe o que eu faria se eu estivesse no teu lugar? Eu ficava quietinho. Eu entubava tudo. Dava as explicações do PSL, que deve explicações. Eu entubava até o tweet do Carlos. Mas, se eu tivesse mentido no dia 12, como você mentiu, sabe o que eu faria, Bebiano? Olha, gente, eu realmente cometi um erro, não sei onde é que eu estava com a cabeça, fiz merda. Bolsonaro, pô, me dá meu chapéu que eu não mereço estar onde que eu estou. Eu fiz isso na minha vida profissional. Eu fiz isso. Porque isso é papel de homem, Bebiano. Isso é papel de homem. O papel que você fez é papel de moleque. E se você continuar fazendo isso, agora, o que ele está colocando na mídia? Ah, eu estou com medo de ir para o Rio de Janeiro. Virou Jean Willis. Ele agora virou Jean Willis. Está com medo de ir para o Rio de Janeiro. Ah, eu vou ser assassinado. Olha, eu já deixei uma cartinha fechada. Você só abre se acontecer alguma coisa comigo. Olha só, bolsonaristas, para com essa palhaçada de ficar ameaçando o cara. Se você encontrar o bebê na rua, faça uma correntinha assim, proteja ele, para ele ver que a gente não é safado. Ah, tem babaca por aí? Tem. Não é verdadeiro bolsonarista. Não é quem gosta de democracia. Não é quem defende a justiça. Seu filho de uma puta. Mentiroso. Gente, desculpa, mas porra, olha, tem determinadas coisas que eu não aceito na minha vida. Uma pessoa que quer passar o conceito de honestidade, para essa pessoa não basta só passar o conceito de honestidade, ela tem que agir como pessoa honesta. Bebiano deveria ter pedido demissão. Primeiro eu conversava com o Bolsonaro, puta merda, Bolsonaro, eu falei merda, pô, desculpa, cara. Eu tenho certeza que você continuaria na Casa Civil, e eu tenho certeza que o Carlos não teria jogado o tweet que jogou. Porque você mentiu. Você mentiu. Eu provei aqui que você mentiu. Viu, Augusto? Eu fiz o papel que você deveria ter feito, um cara cascudo. Felipe não, Felipe é um merda, está começando agora, ainda pode aprender muito ainda. Mas você é cascudo. Você daqui a mais alguns anos está debaixo da terra, não tem mais muito tempo para aprender, não. Tudo que você aprendeu já está aí na porra da tua cabeça. E você se prestar esse papel que você se prestou, porra, faça-me um favor. Gente, obrigado. Gostou do vídeo? Compartilha. Esse vídeo vai estar no Facebook, para a minha galera do Facebook, eu sou apaixonado, amo de paixão. Vai estar no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tanto lá no YouTube, no Facebook, lá no YouTube não precisa deixar link, mas vai lá, se inscreva no canal. Eu estou reativando o canal agora. Eu não sei quando eu vou começar a poder fazer lives, que eu ainda estou com alguns probleminhas, estou apanhando para agora, parece que eu aprendi um pouquinho a mexer com esse troço, e parece que os erros que eu cometi antes foram erros meus, porque eu não conhecia ainda o programa. Então, a ideia, a tendência é que eu aprenda mais e mais e mais sobre ele, cada vez, como eu sou detalhista, né? Eu vou lá no fundo do poço, eu vou aprender sobre esse desgraçado, não vai ser um bebiano na minha vida. Então, vamos lá, está aí. Bebiano, os detalhes que desmentem um X9. Tu é X9. Galerinha, boa noite. Se inscreva no canal, deixa um like se gostou. Se não gostar, bota a mãozinha para baixo, foda-se, eu não estou me esquentando a cabeça. O importante é que eu fiz a minha parte. Um beijo para vocês, até mais.